Bom, hoje eu vou ler um texto para os irmãos, texto conhecido, principalmente daquelas pessoas que crescem, né, na igreja, passam pelas salas da EBD desde de criança, conhece essa história, né, de cor. Se perguntasse para uma criança dessa nossa que saiu agora, falaria, ou um adolescente que está aqui dentro, por exemplo, Lucas, né, de repente, não vou perguntar, pode ficar tranquilo, mas perguntasse para o Lucas, ele ia contar para nós essa história aqui, tá? Por quê? Porque a gente sempre ouve falar nessas pessoas. Bom, o que eu quero que você faça com esse texto narrativo, é uma narração que a gente vai ter hoje. Claro que no final, eu quero só fazer um apêndice da mensagem, olhando para o Novo Testamento, e se aprofundando um pouquinho em um ponto aqui, tá? Final disso aqui. Mas o que a gente tem que fazer com essa narração? Vamos olhar os dois personagens que nós temos, vamos olhar para a fé, tá bom? Dos dois. Né? Cada um de nós. Claro que eu vou estar aqui com os irmãos, mas você vai ter que ver a fé de cada um deles e a ousadia de cada um deles. Tá bom? Como eles se relacionaram com Deus, um com o outro não é importante. O que importa é com Deus. Tá? Então, um texto narrativo hoje, um texto do Antigo Testamento. Lembrando que sempre que a gente olha para o Antigo Testamento, não podemos formar doutrina no Antigo Testamento. Não podemos formar doutrina em um texto que é narrativo. Por exemplo, o Evangelho tem que tomar cuidado, mesmo no Evangelho. Quando se narra alguma coisa, tem que tomar cuidado, tá? Mas no Antigo Testamento, vai falando sobre as histórias, então não se forma doutrina. Porém, é palavra de Deus ou não é? Isso. Se é palavra de Deus, então veio até, não foi escrita para nós, mas chegou até aqui, a gente tem que fazer alguma coisa com ela. Então a gente olha, pensa em tudo que a gente aprendeu com os apóstolos e com Jesus e aplica. É assim que se estuda o Velho Testamento, tá bom? Então, lembrando, não é para chegar aqui espiritualizar. Não, 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 não. Aqui em Vila São José, isso não acontece. Textos do Antigo Testamento têm ensinamentos. Sempre vamos aprender e se aprofundar à luz do Novo Testamento. Ao fazer isso, a gente faz a aplicação do texto, tomando sempre bastante cuidado, porque o texto não é uma norma, tá bom? Então, dito isso, abra a tua Bíblia, por favor, no primeiro livro de Reis, tá? Capítulo 17. Então, eu vou ler o texto aos poucos, e eu quero que vocês me ajudem. Estão preparados para me ajudar? Sim ou não? Qual foi o pior rei de Israel? O pior de todos? Aí, Acabe. Então Acabe começa a reinar. Quando começa a história de Acabe, surge com ele a sua esposa. Como é o nome dela? Aí, Jezabel. Só que junto com a história de Acabe e Jezabel, aparece um dos maiores profetas que tivemos na Bíblia. E o nome dele é? Eita, gente, olha que sala boa, hein, pastor Viana? Hein, o estudo dos reis, viu? Tá vendo? Sala boa, assim que a gente gosta. A gente não gosta de sala que fica calada não, irmãos. A gente gosta de sala de aula que fala, que responde o que o professor pergunta. Muito bom. Pode perguntar mais uma? Jezabel gostava ou não de Elias? Não. Não gostava, né? É ou não é? Gostava não. Tudo bem? Bom, Elias aparece aí, e aí o Senhor Deus começa a cuidar de Elias. Porque Elias, quando você começa o capítulo 17, você vai ver
Elias sendo sempre sustentado pelo Senhor. E se você tiver no capítulo 17, acima do verso 1 está escrito o quê? Elias, prediz contra Acabe, já chega, lembrando, o profeta falava diretamente ao rei. Acima do verso 2, Elias é sustentado pelos corvos, lembra? Deus manda ele para um lugar, ali ele é alimentado pelos corvos, que traz o que para ele? Carne e pão, não é? É isso mesmo, né? Joia? E ele toma a água do ribeiro. Mas aí a vida dele estava muito boa. O que acontece com o ribeiro? Seca. Ótimo. Agora ele vem para cá. Posso fazer mais uma pergunta? Se vocês não souberem, o pastor Viana sabe. Pode ou não pode? Jezabel era do povo de Israel? Isso, é classe boa. Não era. Muito bem. Jezabel, que não era do povo de Israel, era uma fenícia, estava agora no povo de Israel. Aí, o nosso Deus manda um profeta, esse profeta tem que fugir, a gente pensa que o profeta foge, está sendo sustentado, está tudo bem, joia, o que acontece? O ribeiro seca. O que Deus faz com ele? Manda para a Fenícia. Que coisa louca, hein? Um fenício, com raiva dele, persegue. Pois ele vai lá na Fenícia. Porque esse Deus cuida de todos. Verso 8. Então veio, depois que secou o ribeiro, tá, irmãos? Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Pronto. É isso que Deus faz com ele. Agora, o Deus que está cuidando do povo de Israel, ele está cuidando, irmãos. Todo mundo que se arrepender no reino do norte, será salvo do mesmo jeito daqueles que se arrependerem no reino do sul serão salvos. E todos aqueles do reino do sul que não se arrependerem, também não serão salvos da mesma forma que aqueles que desobedecem a Deus no reino do norte. Acabe, ele é um dos reis do norte. É claro que estes homens, sempre foram maus, os reis do norte. Porém, a gente tem que crer que alguém vai se salvar lá. Tinha Elias, por exemplo. Depois Eliseu. E outros que se arrependeram. E agora, o Senhor Deus está mandando esse homem pregar em outro lugar. Cuidar de uma outra pessoa. Não é o caso de Jonas, que foi pregar o evangelho para Nínive, realmente uma cidade. Mas aqui o Senhor Deus tinha um outro objetivo. A Bíblia diz, verso 9, levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. É isso que Deus está fazendo. Ele está usando o povo da mulher que persegue o profeta para sustentá-lo. Todo mundo está junto comigo até aqui? Estão vendo o que Deus faz? Deus está cuidando de nós. Tá? Deus está cuidando de nós. Eu não baseio essa afirmação nesse verso. Estou baseando na Bíblia. Mas ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tá? E assim vai, a gente vai buscando versos. E assim vai. Ele está cuidando de nós. Lembra das palavras do Senhor Jesus? Nem só de pão viverá o homem, lembra disso? Lembra das promessas? Todas as promessas que estão no Novo Testamento? Deus, Ele está cuidando de nós. E Ele vai sustentar o seu profeta, através dessa mulher. Então agora é o seguinte, esse homem precisa de fé? O que você acha? Decisões difíceis carecem de fé. Guarde isso. Decisões difíceis carecem de fé. E eu estou falando de fé, hein? Porque aquilo que a gente vê, aquilo que a gente tem contato, precisa de fé? Não precisa, isso mesmo.
É disso que eu estou falando. Eu estou falando hoje de uma virtude teologal. Lembra disso? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. As 3 virtudes teologais. Virtude é aquilo que é adquirido pela prática. Mas não confunda algo que só traz benefício para você. Tudo que você adquire pela prática e traz benefício para você não é virtude. Só é virtude quando você adquire aquilo que faz bem para o outro. Fé é uma virtude. Estamos juntos? Ele precisa de fé? Precisa. Irmãos, a rainha, a princesa daqueles homens, está atrás de Elias, e agora Deus manda Elias para o povo dela. Precisa de fé ou não precisa? Então vá. Ótimo. No caso de Elias, ele fez isso. Eu estou falando que ele vai fazer isso em você? Está vendo? Não. Tudo bem? Por isso que é aplicação. A gente olha para o Velho Testamento à luz do Novo. Jesus vai mandar a gente ser sustentado por alguma viúva? Ele pode mandar, mas não vai mandar. Assim, no sentido de ser algo normativo. Pode ir lá? Vamos continuar. Eu vou te sustentar lá. O que esse homem faz? A Bíblia nos diz o seguinte: então ele se levantou e foi a Sarepta. Muito bem. Vamos começar a olhar para esse personagem. Você que conhece o capítulo 17, você está vendo, este homem só está obedecendo. Tudo que ele fez até aqui é obediência. Depois você vai olhar o restante da história dele, obediência. Decisões difíceis carecem de fé. Então treine isso. Treine crer em Deus. Treine adquirir essa virtude. Você só vai adquirir quando você exercitar. Tem que praticar. E esse homem vai de acordo com a palavra do Senhor. Hoje em dia, Deus não fala diretamente a nós, como falava esse homem. Você tem que lembrar que 1 Reis não estava escrito ainda. A Bíblia está contando a história dele. Como vai estar escrito isso? Ele não tem isso, é Deus que fala diretamente com ele. Mas hoje a gente tem a palavra do Senhor. Creia na palavra do Senhor. Não duvide da palavra de Deus. O que você tem passado? Temos buscado, eu e você, claro, temos buscado na palavra a solução para essas coisas? Creia nisso. Esse homem, ele se levanta e vai. Verso 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te num vaso um pouco de água para que beba. Olha, esse homem, ele vai e obedece. E você pode pensar assim: como ele sabia que era esta viúva? Irmãos, a Bíblia não está falando que ele sabia ou que ele não sabia. E essa pergunta não é importante para o texto. Tá? Porque tem gente, pastor Viana, que pergunta justamente o que o texto não quer responder. Tem tanta coisa que o texto quer responder, a pessoa pergunta o que ele não quer. Então eu já te aviso. Ele não importa se ele sabia ou se ele não sabia. Tá? Ele, guiado pelo Santo Espírito do Senhor, encontra uma viúva, que deveria ser uma coisa comum. Povos em guerra, pessoas perdem maridos, mulheres perdem maridos. Uma viúva. O que essa mulher faz da vida a gente não sabe, mas é uma viúva. E a Bíblia está falando que ela estava à porta da cidade apanhando lenha. Estava apanhando alguma coisa ali para ela fazer fogo. Muito bem. O profeta vai até essa mulher e pede um pouco de água. Por enquanto o profeta está somente obedecendo ao Senhor. E indo ela, verso 11, a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: pronto, vamos lá. Se ele está testando essa mulher ou não, a gente não sabe. Mas sabe o que eu olho para esse texto e tento conversar com ele, de que forma eu faço isso? Ele falou sobre uma mulher, Deus falou sobre uma mulher viúva.
A Bíblia não conta com quantas mulheres ele conversou. A Bíblia não fala se ele conversou com outras mulheres. Mas vamos só imaginar que ele está testando o que Deus falou para ele. Você faz isso? Ou tudo na sua vida vem certinho? Você tem conversado com Deus e de repente Deus tem dito para você não ou sim algumas vezes? Não é agora, não é desse jeito. Ou tudo na nossa vida acontece assim, ó. Vai acontecendo certinho, ó. A gente vai fazendo os tiques assim. Como é que é? Checklist, né? Não é isso que existe isso? Checklist? Ah, tá certo. A gente vai ticando. É assim? A nossa vida? Vai ticando? Ou amanhã a gente vai acordar e não vai saber o humor da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos. Quando a gente sair, a gente abrir o portão de casa com quem a gente vai se encontrar. Como que vai estar o trânsito amanhã? Ou o pessoal no nosso serviço? Ou é um checklist certinho? Já foi, Senhor. Obrigado, Senhor. É assim? Esse homem está testando, vamos imaginar isso, como a gente testa todo dia. A gente sai de casa na esperança de voltar. E não existe um checklist durante o dia. A gente vai testando as situações. Talvez amanhã a gente tenha algo a resolver. E a gente não tem um checklist. A gente vai testar. Esse homem pede água. E a Bíblia fala para nós, no verso 11, e indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Pronto. Aí, joia. Bom, Deus falou que ia sustentá-lo, Deus falou sobre uma mulher, Deus falou sobre uma viúva. Está tudo dando certo. Ele está testando aqui, só imaginando, tá, irmãos? Eu não estou falando que é desse jeito que está acontecendo. Estou falando, olhando para o nosso dia de amanhã. Ou, pense no seguinte, quer ver uma coisa melhor ainda? Nós estamos sempre falando sobre a nossa construção, não é? A gente sabe como vai ser o final disso? A gente está caminhando. Vamos caminhar. Vamos deixar Deus trabalhar. Tá bom? Você está se preparando para alguma coisa? Tem gente que vai casar, não tem? Tem gente que talvez está querendo ter um filho, tem gente que está pensando na faculdade, tem gente pensando em arrumar um namorado, uma namorada, hein? Sei lá. O que você está buscando na tua vida? Comprar alguma coisa? Vamos testando, ver se é a vontade de Deus. Traze um bocado de pão na tua mão. Verso 11. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, e guarde isso, eu quero voltar aqui, daqui a pouco. Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Eita, peraí. Senhor, o Senhor falou que ia me sustentar. O Senhor falou que ia me sustentar, porque Deus falou com o profeta. Eu encontrei a mulher. Pelo jeito, a mulher, ela olhou para mim e teve misericórdia de mim porque me deu água. E tem mais uma coisa. Irmãos, o texto, ele parece estranho. Você percebeu isso ou não? Onde esse homem estava? Onde ele estava? Sarepta. Era em Israel? Não. Como é que a mulher se dirige a ele? Vocês perceberam o texto ou não? Como é que a mulher se dirige a ele? Vive o Senhor teu Deus. Não é difícil o texto? O texto não explica como é que essa mulher sabe das coisas. Será que esse homem, ele aparentava ser de Israel? Será que este homem aparentava ou tinha alguma coisa nele que indicava que ele era um profeta? Nós não sabemos. Mas você percebe que o texto é difícil? Quando você olha para esse ponto?
uma mulher fenícia, a quem ela serve mesmo? Baal. Ela olha para ele e fala: vive o Senhor teu Deus. Por que é que essa mulher não falou por Baal? Será que era um costume? Olhar para o visitante e quando pensasse alguma coisa, falar sobre o Deus do visitante? Porque não era o Deus dela. Ou será que de alguma forma era o Deus dessa mulher? Percebe que o texto, se a gente começar a fazer essas perguntas, o texto começa a ficar um pouquinho difícil. E a gente tem que enfrentar o texto. Por quê? Porque Deus disse para esse homem o quê? Vamos lembrar. O que Deus disse para o homem, o profeta? Não tenha medo. Se você tiver medo, a gente volta no verso 9, né, e a gente aprende de novo. O que Deus disse para ele? Para ele ir para um lugar chamado, e que Deus faria o quê? Iria sustentá-lo através de uma viúva. Olha com quem ele encontra. Decisões difíceis carecem de fé. Não quero espiritualizar, você não é Elias. Cuidado, não é para fazer recorte, hein? É pecado isso aí. Está disposto a ser sustentado pela viúva? De repente Deus vai colocar a gente diante de alguém que não tem nada. Mas eu quero que vocês digam comigo: decisões difíceis carecem de fé, não é isso? Se nós confiamos em Deus, Ele falou que vai nos sustentar. O profeta olha para Deus e fala assim: o Senhor falou que vai me sustentar. Então, perceba a ousadia desse homem. Você conhece a história, mas eu quero, para aqueles que não conhecem, ler o texto bíblico. Verso 13. No verso 12, a mulher diz que só tem um pouco, vai comer naquele pouco, não tem mais comida na cidade, não tem mais comida com ela, existe pouca comida e ela não tem acesso a essa comida, ela vai fazer aquilo e vai morrer. Ela e o filho dela. Verso 13. Decisões difíceis carecem de fé, irmãos. Deus falou que ia sustentar o profeta, e Elias lhe disse: não temas. Peraí, como é que é o negócio? Você não ouviu? Eu só tenho um pouco de pão, um pouco de farinha e azeite, é isso? Um punhado de farinha, isso? E azeite, eu vou fazer um bocado aqui, vou comer e depois não tem mais nada. É morte. Sabe o que essa mulher está falando? Eu olho para todos os lugares e não vejo solução. Pelo menos para mim e para o meu filho. É isso que essa mulher está falando. E o profeta, confiante no Senhor, é lógico. Eu sei que foi um homem que foi sustentado por corvo. Mas vai falar para essa mulher aqui que ele foi sustentado por corvo? Vai falar para o povo que não crê em Cristo que existiu um homem que foi sustentado por corvo? Ele ousadamente, confiando em Deus, ele diz: não temas. Só que ele é ousado, eu acho até demais. Porque continua, irmãos, o problema é que eu queria que você se colocasse agora, não só na posição de Elias, lembra? É na posição de Elias e também da viúva. Eu quero que vocês olhem para os dois personagens. Olhem para a fé desses dois. Olhem para a ousadia desses dois. Olhem para como eles se relacionam com Deus. Essa mulher, ela fala do Deus de Israel. Esse homem é um profeta do Senhor Deus. Ele diz: não temas, verso 13. Vai e faze conforme a tua palavra. Qual foi a palavra dela, irmão? Só para não esquecer. Eu tenho farinha e azeite. Eu vou fazer um bocado. Agora parou, não pode continuar o versículo anterior. Não. Parou aí. Eu sei que você conhece a história, mas tem que parar aí. Faze conforme a tua palavra. Tá, joia, vou fazer. Vou lá, amasso, chamo meu filho, preparo e como. Não.
Decisões difíceis carecem de fé. Verso 13, não temas. Vai, faze conforme a tua palavra, porém, eita, pastor Viana, cadê a nossa professora? Ué, fugiu. Francis Leica não está aqui. Ensaiando. Ensaiando? Vamos cantar hoje à noite? Ué, como é que vai? Está ensaiando, não vai cantar? Não. Cadê esse povo? Dia da Páscoa? Ah, Dia dos Pais. Excelente, Francis Leica. Depois a gente pergunta para ela. Aí, pastor Viana. Porém, a gente gosta de porém, pastor Viana. Tá tudo indo bem. Porém, olha, não, calma aí. Faze dele primeiro para mim. Olha, primeiro para ele, irmão. Esse homem é ousado ou não é? Hein? Só rindo, né? Você não está entendendo que eu vou morrer? Faze para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois fará para ti e para teu filho. Joia. Já pensou? Alguém talvez olhasse para Elias e falasse assim, ó, se Deus falou que vai te sustentar, isso não é comigo. Deus falou que vai sustentar. Mas o que eu tenho a ver com isso? Só que eu quero te falar uma coisa. Deus falou que ia ter uma viúva lá. E Deus falou que iria sustentá-lo. E Deus falou que ia sustentá-lo através da viúva. Que viúva era? Se era rico ou pobre, Deus não falou, mas Deus falou que ia sustentar. Elias é um homem cheio de fé. Elias é um homem cheio de fé. Mas eu também queria te dizer que essa mulher, ela é uma mulher cheia de fé. Esta mulher é uma mulher cheia de fé. E a fé dela, posso ser ousado? É do tamanho da de Elias. Não tem uma maior que a outra aqui. É aquele negócio de praticar. O Senhor Deus está falando que vai me sustentar. Então você vai e faz primeiro para mim. Faz primeiro para mim. Depois para você e para o seu filho. Verso 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. O homem está aí. Ele tem a palavra do Senhor. Só que eu gostaria de lembrar, nós também temos. Cada um de nós aqui temos a palavra do Senhor. A gente tem a palavra do Senhor para o nosso casamento. Temos a palavra do Senhor para cuidar dos nossos filhos. Temos a palavra do Senhor para os nossos relacionamentos com nossos amigos. Temos a palavra do Senhor para sermos um cidadão. Temos a palavra do Senhor para caminhar com Ele no caminho que Ele preparou para nós. Nós temos a palavra do Senhor quando a gente perdeu o emprego, quando a gente fica doente. Nós temos a palavra do Senhor quando está tudo bem para nós também. Nós temos a palavra do Senhor também. E Ele não vai dizer essas coisas aqui para nós. Mas nós precisamos aprender com pessoas de fé que Deus vai sustentar o seu povo e vai cuidar de nós. E que decisões difíceis carecem de fé. Creia. Creia. E eu vou te dizer ainda, de repente você está aqui, e o teu Deus não é o Deus de Elias, talvez o teu Deus é o Deus de Jezabel, ou algum outro Deus, e você tem servido, não é o Deus da Bíblia. Você precisa de fé para ser salvo. E você que se diz crente, e os membros de Vila São José, eles um dia falaram: eu sou crente, eu sou cristão. Você precisa olhar para essa palavra, eu preciso olhar para essa palavra, e a gente precisa crer nisso aqui. Porque o Senhor, o mesmo Deus que falou essas coisas para Ele, tem dito para nós outras coisas através de sua palavra. É a mesma palavra. A palavra que quando Ele diz haja luz, a luz aparece. É a mesma palavra. É a palavra que é o próprio Jesus. O Senhor Jesus, Ele é o próprio Evangelho. Então nós precisamos crer nessas coisas.
do que nós estamos precisando. Olha, veja, o que a gente precisa, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa para fazer. Então o que a gente precisa? E olha, outro dia eu vi um homem falando uma coisa, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Se Deus está preocupado com o que a gente come, o que a gente bebe, imagine as outras coisas. Olha, eu nunca tinha pensado nisso, pastor Vendo. Acredita nisso? Nunca tinha pensado nisso. Deus está preocupado com comida. Imagina com as outras coisas. Então, o que você está necessitando? Vai glorificar ao Senhor, tá? É nesse sentido que eu estou falando. Eu sou um pastor pregando a Bíblia. Eu não sou um ladrão que fica aí pregando sobre bênçãos. Não. Nós estamos juntos aqui no texto. O Senhor Deus tem uma palavra e esse homem ousadamente fala com essa mulher. Só que eu queria só lembrar, mesmo na Fenícia, esta mulher reconhece Elias e fala sobre o Deus dele. O Senhor Deus, Ele é tão poderoso que Ele vai onde o outro Deus está, porque Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Senhor dos senhores, e Ele resgata. Por isso que a Bíblia também nos diz, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A gente tem que arrombar as portas do inferno, tirar as pessoas de lá e trazer para cá. Depois que estiver tudo bem, voltar para lá. Este homem, ele está sendo ousado, e o Senhor Deus está usando. Verso 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi, eita, e fez conforme a palavra de Elias. Pronto, estamos felizes. Estamos felizes. Essa mulher, você acha que é uma pessoa abençoada ou não? O que você acha? Aí, agora que você vai ver que ela é mais abençoada. Só, e você falou certo, de propósito eu não li o restante. Eu não li, não. Porque ela é abençoada porque ela deu. Tá? Tudo bem? Consegue entender isso, né? Já consegue entender isso? O abençoado é aquele que é capaz de dar. Tá? Porque melhor coisa é dar do que receber. Esse é o abençoado. Ela deu. Agora vamos lá para o abençoado do povo por aí. Não, ela é completa, tá? Porque ela foi capaz, ela creu. E ela foi, verso 15, fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Verso 16, da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, e ele falara pelo ministério de Elias. Muito bem, olha, essa história está boa ou não está? Vocês acham? Ai, era bom que acabasse aqui. Ou, mas parece a nossa vida, está tudo bem, hein? Está tudo bem, agora você quer ver uma crise? Ó, decisões difíceis carecem de fé. A gente tem visto pessoas de fé aqui nesse texto? Sim ou não? Quer ver pessoas cheias de fé entrarem em crise? Querem ver? E os dois, não é um só. Os dois entram em crise. Os dois entram em crise. Os dois personagens aqui, você vai perceber pelo texto. Porque agora nós estamos no verso 17 já? Muito bem. A Bíblia fala, no final do verso 16, né? A panela, não, a farinha da panela não acabou, o azeite da botija também não, conforme a palavra do Senhor, que ele falava pelo ministério de Elias. E no verso 15 fala que comeu ele, ela e a sua casa. Excelente. Ué, eu quero que o texto acabe aqui. Só que ele não acaba. Verso 17. Depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Bom, meus irmãos, pessoas morrem. É comum isso aí, não é? Tem idade para morrer? Não. O problema é quando a gente tem uma crise. E aqui, esta mulher e o profeta entram em crise.
Então tá bom. Vamos só lembrar. Versos de 2 a 7 do capítulo 17, esse homem é sustentado pelos corvos. Do verso 8 até o verso 16, Deus o orienta a sair de onde ele estava e a ser sustentado por uma viúva em determinado lugar. E está dando tudo certo. Mas agora, o filho da viúva morre. Bom, vamos lá, verso 18. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Sabe por que meu filho morreu? Porque você veio matá-lo. E a culpa é minha. Mas se você não tivesse vindo aqui, só vamos lembrar, ela tinha morrido, tá? Ela falou que ia morrer. Se você não tivesse aqui, o filho dela tinha morrido também. Não vamos esquecer, ela falou. Mas agora, gente, é igualzinho a qualquer um de nós, tá? E a gente tem que tomar cuidado para a gente ser grato. Tá bom? A gente tem que sempre tomar cuidado para ser grato. Grato com nossos pais, com nossos filhos, grato com os irmãos da igreja, com o nosso pastor, com as ovelhas do Senhor Jesus. Temos que lembrar dos nossos amigos. Porque você percebeu que ela é igualzinha a nós. Não faltou sustento para ela. Mas agora o filho dela adoeceu e quem matou foi o profeta. Vamos lá? Vão? Porque é o seguinte: decisões difíceis carecem de fé. Só que mesmo pessoas que estão exercitando essa virtude entram em crise. A mulher está em crise ou não está? Mas eu falei para você que tem mais uma pessoa na história. Você está lendo comigo. E não importa a fortaleza que seja essa pessoa que está do teu lado. Não importa. Você conhece alguém cheio de fé? Essa pessoa também entra em crise. Sabe você que caminha com alguém? E de vez em quando, quem está do seu lado é aquela que te fortalece sempre. Mesmo ela não é perfeita. Sabe quando você olha para os mais velhos da igreja? Que é por causa deles, assim, no sentido de Deus ter usado eles, tá? Que a gente está aqui hoje. São pessoas cheias de fé, eles também entram em crise. Sabe o seu pastor? Que é o fortão aqui, bate, grita, machão. Entra em crise também. Todo mundo. Nós somos assim. E eu estou falando agora de um homem que está obedecendo a Deus, foi sustentado por corvos e bebeu água do ribeiro. Um homem que falou para uma mulher ousadamente, pode fazer um bolo para mim, e depois faz para você. Faz o bolo para mim. E quando a mulher obedeceu, o Senhor sustentou esse homem. Agora que o rapazinho morreu, né, o rapaz morreu, e a mãe o acusa, sabe o que ele faz? Vamos para o verso 19. E ele disse: dá-me teu filho. E ele o tomou no seu regaço e o levou para a cama, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedaste, olha, o que está escrito na sua Bíblia? Afligiste, matando-lhe o filho. Ei, não fui eu que matei, não. Você está pensando que fui eu que matei, viúva? Quem matou foi Deus. Esse homem está confuso e irado. Percebe? Decisões difíceis carecem de fé, mas mesmo pessoas cheias de fé entram em crise. Muito bem. A questão é: ficaremos na crise para sempre? Aí é uma decisão nossa. Deus tem nos sustentado ou não, irmãos? Deus tem sustentado essa igreja? Nossas famílias?
Tem ou não tem? Ficar na crise, então depende da gente. Irmãos, é assim. Como sempre a gente fala, hoje falando na sala dos homens. Os propósitos de Deus vão dar certo ou não? A questão é se eu votar nele ou não. Tá? Eu estarei nos propósitos de Deus em relação a Marilda? Em relação a Maria Isabel, João Pedro, minha mãe, meus irmãos, em relação a essa igreja? Eu estarei nos propósitos de Deus? Aí é uma questão que eu tenho que decidir. O Senhor Deus, hoje a igreja estava bonita, pastor Viana. Eu estava assistindo os cultos, né? E eu achei a igreja vazia nos dias que eu não vim, né? Mas hoje está bonita a igreja, as crianças saíram, ainda continua um montão de gente, que ficou legal. Você está aqui porque você quis. Ninguém te obrigou. Agora aquela coisa que eu, de vez em quando eu brinco com vocês, né? Alguém vai tomar café ali com outra pessoa. Talvez alguém vai encostar em você e vai contar um negócio, que só contou porque você estava aqui. É pedir uma oração para você porque você estava aqui, sabe? Deus tem sustentado ou não tem? Ficar na crise, com respeito, estou falando, não estou falando das pessoas que estão passando por depressão. Depressão é uma patologia que necessita de médico, remédio, tá bom. Tristeza, a gente passa por ela, angústia, todas essas coisas, sabe? Tudo bem. Mas só que um dia a gente tem que pôr o pé no chão, se levantar e falar assim, eu vou. E o que esse homem faz? Ele acusa, olha, eu não sei de hebraico, tá bom? Mas os irmãos usados para traduzir isso aqui para nós, colocaram o texto dele acusando Deus de matar o filho. Acusando. A mulher acusa o profeta, está parecendo Adão e Eva. Não, foi a mulher que tu me deste. Não, foi a serpente, assim vai. Eu matei, não matei nada, quem matou foi Deus. Dá seu filho aqui que eu vou falar com ele, peraí. Muito bom. Decisões difíceis carecem de fé. Estamos em crise agora. Tá bom? Todo mundo está comigo no texto? Tá joia? Estamos em crise. Vamos fazer o quê? Verso 20 de novo. E clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedar. Ei pai, agora eu fui, peraí. Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo, afligiste matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino. Não me pergunta por quê, se estendeu 3 vezes. Pergunta para o pastor Viana, pergunta para o irmão Genésio, irmã Helena, minha mãe. Me erra, eu não sei. Tudo bem? Já vou falar logo. Pergunta para os mais velhos aí. Me deixa. Ademilton sabe. Eu não sei. Por que 3 vezes? Por favor. Não, o pastor Viana, o pessoal vai me perguntar, por que 3 vezes? Eu não sei, irmão. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse, tá vendo? Ficar na crise depende de nós. Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma desse menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Irmãos, vamos lá, o menino estava morto ou não? Isso, tá bom? Tudo bem? Não vem com essa história de que o menino ainda estava vivo e ele deitou, se pôs sobre o menino 3 vezes para aquecê-lo. Tá bom? Não vem com essas conversas para mim. Joia, você vai ler isso aí, alguém vai falar isso aí. Uma hora você vai ler, ou vai ver alguém falar isso aí. Não, o menino não estava morto ainda. Então ele se estendeu, o menino se aqueceu de novo. Não. A alma voltou ou não? Vamos ler o texto de novo, que é para ninguém ter dúvida, verso 22. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Tá joia? Tudo bem. Ele estava morto. Foi ressuscitado? Ficar na crise depende de nós. Mas alguns de nós precisam de coisa palpável. Elias precisou de algo palpável ou não? Está com medo de responder? Então diga não. Elias precisava de algo palpável ou não? Não, ele foi lá e orou a Deus. Menino morto.
tenha misericórdia daqueles que ainda precisam de algo palpável. Não tem problema. Tá? Deus, Ele age na vida de cada um de nós. Deus se relaciona conosco de forma diferente. Não tem problema. Você é uma pessoa que consegue sair da crise e voltar para o Senhor rapidamente, acusá-lo de matar, mas saber que Ele é o dono da vida, e já, olha, por favor, o texto bíblico, tá? Já que Ele matou, Ele pode tornar o menino a viver? Você é desse tipo de gente? Então ore a Deus e tudo bem. Agora, vamos imaginar que algum de nós aqui, alguém aqui, não seja assim. Ele precisa de ver alguma coisa. Ô Neil, mas aí já não é fé. Mas calma. Essa pessoa que eu estou falando, foi uma pessoa que obedeceu o profeta. Deu comida primeiro para ele. Ela creu na palavra do Senhor. Ela se dirige ao profeta, não em nome de Baal. Ela se dirige ao profeta em nome do Deus de Israel. E ela faz primeiro para ele. Ela crê que depois ela vai comer. E ela goza de bênçãos espirituais. E ela é salva ou não? Não cabe a mim julgar. Mas você quer que eu olhe para uma pessoa dessa, que crê desse jeito, e fala que ela não é salva? Mas ela está numa crise. E ela não é igual ao profeta. O profeta acusa Deus de matar o menino, mas sabe que Ele é o Deus da vida. Então devolva, Senhor. E Deus ouve. E a mulher. Então, verso 22 de novo. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse Elias: vês aqui, teu filho vive. O menino apareceu vivo. Então a mulher disse a Elias: nisto, conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. O que a gente vai ter dessa mulher, irmãos? Misericórdia. Porque talvez você está se identificando com Elias. Mesmo abalado, você busca a Deus. Mas, se tiver alguém aqui se identificando com esta mulher, e precisar de algo palpável, que outro faça por essa pessoa algo, a gente vai ter misericórdia. Mas aí, eu acabo o texto aqui, mas eu preciso mostrar uma coisa para os irmãos, para que, se alguém está na situação da viúva, com as palavras de Cristo, busque uma forma diferente de viver, tá? Na verdade, eu e você, em um momento de crise, precisamos agir como os servos de Deus, Elias. Todos os servos do Senhor são como Elias, quando chegam numa crise, conseguem se levantar e buscar a Deus, é o que Deus se agrada. Mas a gente pode ter fracos aqui. E com os fracos, o que a gente faz, irmãos? A gente ajuda a carregar as suas cargas. Livro de Gálatas, capítulo 6. Tem que fazer, ou você lembra de outro texto, não tem nenhum problema também. Mas agora eu preciso que você lembre das palavras do Senhor Jesus. E aí quando a gente olha para as palavras do Senhor Jesus, quando a palavra é do Senhor Jesus, mesmo que seja um texto descritivo, é norma. Tá? Tudo bem? Vamos olhar para o que Cristo nos ensinou. Vamos agora sair do texto, é um apêndice, porque eu preciso falar disso para você. João capítulo 19. Lembra do texto? Quem lembra do texto, fala, eu lembro. Tá bom, mas quando você chegar lá, você vai lembrar. Que você conhece essa história melhor do que eu. Ah não, eu falei o texto errado, por isso você não lembrava. Tá vendo? É o 20, né? É o 20. Tá vendo? Pastor não sabe pregar, né? É o 20. Lembra? João 20. Quer ver, Tiago? Eu vou falar, ó. A incredulidade de Tomé. Lembra ou não lembra? É lindo esse texto ou não é? Eu só vou ler, tá? E aí a gente já pode
ficar preparado para cantar a última canção, porque Deus, Ele tem preparado coisas maravilhosas para nós. Então, eu vou ler o texto para você, vou fazer um comentário rápido no final da leitura. Verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Esse aqui precisava de algo palpável ou não? Mas a partir do momento que a gente apalpa, que a gente vê, que a gente sente, não é mais fé. Aí você fala assim para mim: e tudo aquilo que Jesus ressurreto representava para todos os discípulos? Pensa quando ele ressuscitou. Tudo que Jesus falou, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus prometeu, na memória deles, eles viram Cristo. Assim, vamos pensar assim, pelo menos 2 deles, um é certeza que é João, e o outro devia estar por ali, que é Pedro, tá? E eu creio nisso baseado no que Pedro escreve nas suas cartas, tá? E não tem problema você falar: não, Pedro não estava lá. Não tem, eu não vou brigar com você. Tá joia? Mas eu creio muito, mas do fundo do meu coração, que Pedro estava lá. Nem que seja de longe. Pelo menos 2 viram, para ter certeza, um viu Cristo morto. E a gente sabe que José de Arimateia o levou morto e o sepultou. Pense quando ele surgiu, tudo o que ele representava para esses homens, e a fé que eles necessitavam, e tudo que eles precisavam crer: Jesus está vivo. E 8 dias depois, verso 26 diz assim: estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, é isso que você precisa, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe a frase mais linda que existe nesse texto: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus, preste atenção nisso: porque me viste, Tomé, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Parei. Aqueles que não têm ainda fé suficiente para se levantar e ir, misericórdia na vida deles. Mas eu queria que todo mundo agora prestasse atenção, não nas minhas palavras, mas nas de Cristo. Se for necessário, porque Ele te ama, Deus vai te apresentar um monte de coisa. Deus apresentou o menino vivo para a mãe dele. Deus apresentou o Senhor ressurreto para Tomé. Mas não é a vontade de Deus isso daí, irmãos. A vontade de Deus é que a gente creia sem precisar ver. Porque bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Tomé perdeu uma enorme oportunidade de ser o discípulo mais feliz. Que Deus nos use para treinar, exercitar a fé. Porque grandes decisões carecem de fé. Deus te abençoe. Senhor, obrigado pela tua palavra. Eu agradeço pelo teu infinito amor. Eu te agradeço, Senhor Deus, porque existem pessoas que creem em ti e nas crises conseguem se levantar por causa do Senhor. E eu te agradeço, porque o Senhor tem misericórdia daqueles que não conseguem se levantar, e o Senhor se apresenta de forma diferente para eles. Que todos nós, Pai, fortes e fracos,
possamos fazer dessa igreja uma igreja firme, uma igreja que caminha até o encontro com Cristo Jesus. Que todos nós, fortes e fracos, dentro de nossas casas, ó Pai, possamos fazer com que a nossa família esteja ali, ó Senhor Deus, firme na caminhada até o céu. E que o Senhor abençoe, que nessa noite, pessoas fracas se tornem fortes. Seja para crer em Cristo como Salvador de suas vidas, seja para ter uma mudança na sua vida e ser uma pessoa diferente, porque não estão te agradando da forma como estão vivendo. Eu clamo ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé.